A paz do Senhor, meu nome é Irmão Marcelo e você está no canal Revelações. Meus amigos, hoje o tema é: existe 3 deuses, 2 deuses ou só existe um Deus? Nós ouvimos durante muitos anos, principalmente eu, que cada igreja, principalmente algumas, uma maioria aí das igrejas protestantes, que insiste no fato de dizer que existe 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Até o que dizem, existe uma oração específica para cada Deus. A gente fica assim, chateado de saber que as pessoas estão sendo enganadas. E meu objetivo aqui não é ensinar ninguém, não é criar tretas, mas é falar a verdade. Porque, meus irmãos, já falei várias vezes que existem 600 igrejas protestantes e se houver 3 ou 4 pregando, é muito a verdade. Porque quando a pessoa está lá no sistema, ele tende a fazer o que o sistema quer. Mas o assunto agora não é falar sobre o sistema religioso, mas é falar sobre a Trindade, não especificamente, mas falar se existe um Deus ou mais. Estou com a Bíblia aqui na minha frente e peço para que vocês possam abrir as suas Bíblias aí em casa, para que não fique somente na minha palavra. E a Bíblia diz aqui, em Isaías 44:6. Assim diz o Senhor Jeová, o Rei de Israel, o Senhor Redentor e Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não há outro Deus. E agora? Será que Isaías 44:6 é do Velho Testamento, Então, não vai se incluir na verdade, teria que ser o novo, não é? Essas tretas que a gente vê. Então, vamos aqui, minha Bíblia já está marcada nos versículos, certo? Está aqui em Marcos capítulo 12, versículo 29 ao 33. Mas vamos ficar só nesse versículo. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Marcos 12, ele também não reforça isso não, irmão. Então tá bom, então vamos mudar a nossa Bíblia e vamos cair aqui para Romanos, do capítulo 1, versículo 3, que diz assim: acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Não, meu irmão, esse versículo aí também não me convenceu. Então tá bom, vamos lá, vamos desfalar. Vou falando aqui. Romanos capítulo 3, versículo 30. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circunciosos e os incircunciosos. Não, meu irmão, não estou convencido. Tudo bem, meu irmão, tudo bem. Vamos continuar aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 12. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Não, meu irmão, você deveria pegar um outro livro do Novo Testamento, porque ainda não está. Tá bom, meu irmão? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado do mundo e que só existe
um Deus. Não está satisfeito? Tá bom. Vamos voltar aqui, então, para Romanos, capítulo 3, versículo 29. Deus é Deus apenas dos judeus. Deus é Deus apenas dos judeus? Me desculpe, está fazendo aqui uma pergunta. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? É evidente que sim. Dos gentios também. E agora? Não está satisfeito? Então tá. Então vamos à frente aqui. Romanos capítulo 10, versículo 12. Portanto, não há distinção entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Bom, vamos deixar agora a Bíblia de lado e vamos falar uma coisa aqui. Quando começou essas tretas? No século XX? No século XIX? 18? 16? 15? 14? 13? 12? Não. Essa treta toda foi algo muito bem articulado por filósofos gregos e romanos, aonde fizeram muitas das faculdades, inclusive a qual Paulo estudou. E inclusive que outros e outros, porque as pessoas pensam, quando falam em Paulo, que Paulo era o único que pregava esse evangelho. Existiam outros que pregavam um outro evangelho, que Paulo advertiu a Timóteo e a Tito, que se viesse alguém pregando um outro evangelho, que seja anátema, não dê ouvido. Porque Paulo já sabia que existia filósofos introduzindo heresias de teologias que causam mais confusão do que o próprio entendimento. Não, meu irmão, porque a teologia é uma ciência, bababá, bababá, bababá. Uma ciência grega, porque o evangelho foi escrito, principalmente o Novo Testamento, né? Mas o evangelho praticamente todo foi escrito em grego. E além do mais, existe outra situação que a gente tem que entender. Que a teologia é uma ciência para estudar Zeus e seus irmãos. Essa ciência, ela pode estudar a Bíblia? Pode decifrar? Com certeza, desde o momento que seja feito de forma para nos esclarecer. Eu não sou contra quem estuda teologia, eu não estou aqui para falar para você que você tem que sair, né? Sair fora. Não, eu não estou dizendo isso. Só peço para que você tome cuidado. Por quê? O Deus da Assembleia não é o mesmo Deus da Batista. Não sou eu que estou falando. O Deus da Igreja Cristo Vive não é um Deus de nenhuma das outras duas. E o Deus da Universal não é nenhuma dessas três. E o Deus da Batista Renovada não é nenhuma dessas quatro. Enfim, eu vou ficar falando tanto nome de religião aqui que vai até enfadar. Nova Vida, né? E por aí afora, com Congregação da Fé, Congregação Renovada, e não sei o quê. E no fim de tudo, é como se fosse uma torre de Babel. Cada um falando uma linguagem diferente, um Deus de uma forma diferente. E o meu intuito aqui é esclarecer à luz da palavra. Então, meus amigos, aqui no livro, o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo procede e para que vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Aqui é só um Deus. Não há outro Deus. Será que é difícil entendermos isso? Como o Melquisedeque.
Tem gente dizendo que isso é o Deus verdadeiro. Outro fala que é Odin, o Deus dos vikings, da Prússia, que habitaram aquela região. Os poderosos vikings com machado, né, cavalos brutões, homens preparados para a guerra. Outros dizem que é Zeus. Outros dizem que é Exuá, Aixu, Aumuxuá, Naká, Macdô, Babá, blá, 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 blá. Ah, pelo amor de Deus, você pode chamar Deus de amor, como ou for o consumidor. Ó, for o consumidor. Venha a mim a tua sabedoria, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Não, irmão, você está falando o Espírito Santo é uma entidade, negativo. Preste atenção. Espírito Santo é como se fosse uma nuvem, a qual Deus assopra e te dá revelação e visão. Ou então, o sopro de vida. Ele soprou o fôlego de vida sobre Adão e Eva. Esse é o mesmo Espírito que move entre nós, com gemidos inexprimíveis. Não é uma entidade viva, mas é uma aspiração de poder de Deus. Quer julgar isso, meu irmão? Você tem que me provar na Bíblia. Você dessas igrejas aí que se dizem protestantes, estão pregando um Deus Papai Noel, um Deus exótico, um Deus da beleza, um Deus da luxúria, mas não está pregando o Deus de Israel, que buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No livro aqui de Gálatas, capítulo 3, versículo 20, diz assim: entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Mediador é o Espírito Santo de Deus, mas ele não representa somente um, mas Deus é um só. Você está me entendendo? Deus, ele pode estar em todos os lugares. A Terra vai chegar, ou já chegou, ou está para chegar, eu não tenho dados, mas vocês me corrijam, 8 bilhões de pessoas. E Deus pode estar em todos os lugares. Por que não? Quem é você para limitar o poder de Deus? Terráqueo. Somos vermes rastejantes sobre a terra. Nossa carne apodrece, nós ficamos doentes. Apesar de você poder fazer ginástica, achar que é melhor do que quem não faz, você pode adoecer e morrer, e o outro que não faz viver mais 30, 40 anos. Vamos lá. Vamos agora para Gálatas capítulo 3, versículo 20. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Ah, já falei. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Ele está em todos os lugares. Mesmo que você não queira entender, ou a sua compreensão, porque a compreensão do homem é limitada. Chega um ponto que o homem não consegue mais avançar, e Deus continua, não para, porque ele não dorme. Nós precisamos dormir para recarregar nossas células. Agora vamos para 1 Timóteo, prestem atenção, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13. Na presença de Deus, que é tudo da vida, e de que Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos, fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Você sabe o que é exortar-me? Muitas pessoas exortam homens despreparados, cães gulosos, a fim só de querer a gordura do povo. E aí, com vãs promessas, eles ficam aí falando de um Deus que anda com uma mala 007, um avião 747, né? Cheio de riqueza, um Deus que
nunca existiu e nunca existirá. Agora vamos lá para o livro de... Não, vamos mudar aqui para o livro de Jó 9:33, capítulo 9, versículo 33. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Meus amigos, quantas das vezes tem duas pessoas, ou três, ou quatro, um falando: Espírito Santo de Deus, traga para mim uma solução. Aí vem o outro: Jeová, venha a mim, em nome de Jesus. Yeshua. Está errado? Não. Não é uma confusão? É. Errado? Não é. Mas aí o que acontece? O outro vira para o outro e diz assim: não, peraí, mas esse Deus aí é o Deus lá da Arábia Saudita. Aí começa. Porque o Deus verdadeiro é o Deus da Arábia Saudita. Já ouvi irmão falar isso. Você tem que fazer assim, andar com um roupão e tem que fazer aquela referência, sei lá, aquela bobagem que eles fazem. Para mim, não tem valor nenhum. Agora vamos mudar aqui. O livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, chega a Deus, pois vivem sempre para interceder por eles. E ainda vou dizer mais. No livro agora de Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que os dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas celestiais. As promessas de Deus não são aqui, não. É lá. Aonde você está construindo o seu reino? Neste mundo? Aonde as placas tectônicas podem a qualquer momento se movimentar e cair tudo por terra? Aonde pode começar uma guerra mundial entre Rússia e os seus aliados contra a OTAN? Aonde Israel pode ser invadido? Meu amigo, a tribulação dentro do sistema religioso, porque Deus não habita dentro do templo. Apesar de que Salomão levantou um templo e Deus disse: eu não habito durante esse templo. E Deus permitiu que o templo fosse destruído, reconstruído, destruído de novo e agora reconstruído de novo. Essa é a prova que se Deus não precisou usar o templo para divulgar o seu evangelho, porque se o templo fosse certo, Jesus estaria dentro do templo de Salomão e estaria ali pregando o evangelho de Deus. Mas não, meu amigo, Deus não está nesse, ele não pregou, ele não fez a sua trajetória no templo. Ele passou pelo templo e foi afora com os seus discípulos, ensinando, curando, repreendendo. E depois, como os últimos sacerdotes, ele cumpriu as escrituras e nos salvou. E que Deus possa salvar a sua alma e que Deus possa esclarecer a cada um de nós. No livro de Hebreus, capítulo 12, 24, diz assim: Jesus, mediador de uma nova aliança, é o sangue que foi derramado, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. E no livro de 1 João, capítulo... Deixa eu ver aqui.
1 João capítulo 2, versículo 1. Eu já ia tentando adivinhar aqui, né, na cabeça, mas fugiu. Mas vamos lá. Caros filhos, 1 João capítulo 2, versículo 1. Caros filhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Pai e o Filho é uma coisa só. Não há outro. Ele é o nosso advogado, tá? Mas será naquele grande dia também o juiz. E para terminar, Lucas capítulo 2, versículo 10, e diz assim, ao 11, mas vamos lá. Todavia o anjo lhe revelou, não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Quais são as novidades? Meu irmão, a novidade de vida, do reino do Senhor, a qual Ele preparou. Essa é a novidade, que nós vamos viver em eterna alegria. As dores e tudo aquilo já se passou. E que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus.